Oi pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. O vídeo de receita vai ser um pouco diferente, porque eu também vou mostrar pra vocês como podar um manjericão. Então a receita vai ser um pesto de manjericão com Ora Pronobis, que eu vou justamente podar o meu manjericão porque ele tá precisando de uma super poda, e daí as folhinhas que a gente tiver tirado dele eu vou usar pra fazer esse pesto. A maneira certa da gente podar o manjericão é sempre tirando esse galinho aqui, ó, que cresce no meio, entre os outros dois que fazem o V. É tirar o galinho do meio do V, porque aí a gente deixa os que fazem o V pra ir crescendo e aquele do meio é o que a gente poda. Esse meu manjericão aqui, vocês podem ver que ele já tá bem pra cima assim. Ele tem quase um ano, já faz quase um ano que eu plantei esse manjericão e a gente já podou ele muitas vezes, já fez muitos e muitos pestos com ele. Agora vocês podem ver que ele tá começando a ficar muito sem folha embaixo. E se a gente for olhar aqui os galhos dele, a gente consegue ver direitinho, pelo que a gente tem remanescente, que foi bem assim que a gente foi fazendo a poda, tirando do meio e deixando ele crescer pra abrir. E deu super certo. Desde que eu aprendi essa maneira de podar manjericão, eu nunca mais precisei ficar plantando ele super frequentemente. Aqui em casa ele costumava acabar muito rápido assim. Depois de algumas podas a gente já tinha que plantar um novo porque ele acabava definhando e acabava secando. Mas agora esse manjericão ele tá começando a ficar muito grande e eu quero dar uma diminuída nele. Então eu vou primeiro tirar todas essas folhas verdes pra gente fazer o nosso pesto e daí depois eu vou fazer uma poda mais radical pra estimular novas brotações, como essas aqui na lateral que vocês podem ver em alguns galinhos, tem umas brotações novas. O que eu quero fazer com a minha poda mais radical é estimular que essas novas brotações comecem a acontecer e não que eles só fiquem indo pra cima e pra cima e pra cima, porque senão daqui a um pouquinho o negócio vai estar gigante. Então é isso, vamos fazer essa poda nele, começando pelas folhas e depois eu vou pegar mais a parte dos galhos daí. O legal do manjericão também é que ele cresce por estaquia, então esses galinhos de manjericão a gente pode pegar, colocar na água e depois de um tempo ele vai começar a largar a raiz aqui embaixo e vai começar a crescer mais folhinhas em cima e aí a gente pode plantar isso e isso vai dar origem a uma nova muda de manjericão. Então eu também vou guardar alguns galinhos para eu propagar o meu manjericão. Então a gente tá aqui com as minhas duas bacias de manjericão. Aqui tem as partes que eu cortei pra gente deixar num copinho brotando por estaquia. E aqui tem as folhinhas de manjericão que a gente vai usar pra fazer o pesto. Então primeiro eu vou separar esses aqui que eu vou usar pra brotar e fazer novas mudinhas de manjericão. Vou deixando ele nos copinhos. Pra decidir quais que eu vou usar pra fazer as mudinhas por estaquia, eu gosto de tentar pegar os que tem umas folhinhas já brotando assim bem pequenininhas. E eu sei que essas folhinhas elas vão continuar brotando, então eu gosto de selecionar os que tiverem esses princípios de folha já. Esses aqui são os que eu vou deixar, colocar um pouquinho de água e vou deixar brotando aqui no meu cantinho de deixar as coisas acontecendo. E aí vamos partir para o nosso pesto. Para fazer o nosso pesto, eu tenho aqui as minhas folhinhas de Ora Pronobis que eu acabei de pegar na horta. Vou deixá-las separadas aqui. E aí eu vou separar as folhinhas de manjericão. Eu já limpei elas e agora eu tenho que fazer esse trabalho meio cansativo de separar as minhas folhinhas. Eu tenho uma técnica pra fazer isso, vou tentar mostrar pra vocês que tem que pegar um galho comprido, senão não adianta. Faço assim, ó, seguro o galho de cabeça pra baixo, daí faço, tipo, fecho todas as folhinhas aqui com a mão e só puxo pra cima. Aí sai tudo de uma vez. As que ficam na ponta eu tiro, mas já facilita muito fazer assim. E um pouquinho de galho, principalmente os galinhos que estão mais verdinhos, não tem problema de colocar no pesto. O que não dá é pra colocar os que já estão começando a ficar marrom, porque daí é muito ruim de comer isso aqui. Poderia se quisesse, mas é bem ruim. Então aqui a gente tem uma água aquecendo, porque a gente vai fazer um processo de branquear ou dar um choque térmico no manjericão. E fazer isso ajuda o nosso pesto a não oxidar depois quando a gente quiser deixar ele na geladeira ou até mesmo para congelar. O processo de oxidação é o que deixa ele começar a ficar preto na parte... Preto não, mas começa a deixar as folhas marronzinho na parte de cima. Então fazer isso de branquear as folhas ajuda a não oxidar e daí tu pode congelar o pesto, tu pode tirar e descongelar e ele vai continuar verdinho, bem lindinho, maravilhosinho, como se nada tivesse acontecido. Por muito tempo eu achava que era besteira e não fazia, até que uma das últimas vezes que a gente fez uma poda no manjericão lá do interior, eu decidi fazer porque eu fiz muito pesto pra congelar. Eu me senti uma boba de nunca ter feito isso antes. Então vamos lá, esperar nossa água ferver e aí a gente já vai jogar ele aqui dentro. E eu vou fazer a mesma coisa com as folhinhas de Ora Pronobis. Enquanto nossa água esquenta aqui, já vou colocar no nosso copo do liquidificador os outros ingredientes do nosso pesto. Então vou colocar aqui um punhado mais ou menos de
castanha do Pará e mais ou menos 1/3 de xícara de azeite de oliva. E aí, conforme eu for batendo, se eu achar que precisa um pouco mais, eu coloco mais. Para um pesto bem delícia e bem aromático, a gente também usa alho. Como aqui em casa eu só tenho esse alho grandão aqui, eu vou usar metade dele. Ó, nossa água aqui já tá fervendo. Vou colocar o manjericão e é realmente só colocar e tirar. Ele fica um verde mais vivo, assim. Parece que dá uma acordada nele. Já deu aqui nosso manjericão. Vou escorrer ele. E aí vou colocar as minhas folhinhas de Ora Pronobis já pra dar uma branqueada aqui também. Nosso manjericão e nossa Ora Pronobis já estão aqui, branqueadinhos. E essa água aqui que a gente usou pro cozimento do manjericão agora, ela tá uma água super aromática, ela tá tipo um caldo de manjericão. Então, pelo amor de Deus, se vocês fizerem isso, não joguem essa água fora de jeito nenhum. Eu, particularmente, gosto muito de usar ela pra cozinhar a massa, porque normalmente quando eu faço pesto, eu também acabo fazendo uma massa pra comer junto com o pesto. Então, eu uso essa mesma água pra cozinhar a massa e fica uma delícia. A última vez que a gente fez, a gente usou essa água pra cozinhar uns nhoques que a gente comeu com pesto e ficou sensacional. Então, guardem ela. Vocês também podem guardar na geladeira para usar para fazer um caldo depois. No último caso, se vocês não conseguirem usar ela para cozinhar, vocês podem pelo menos deixar ela esfriar e daí usar para regar as plantinhas, porque as águas que a gente usa para ferver legumes, folhas, vegetais, elas sempre ficam com um pouco de nutrientes residuais que acabam saindo do que a gente cozinhou. Então, deixem-a esfriar e daí usem para regar as plantas, porque pelo menos a gente vai estar colocando um pouquinho de fertilizante ali. Agora a gente tem as folhinhas aqui. Vou colocar no nosso leek junto com os outros ingredientes que a gente já tem aqui. Vou dar uma escorrida aqui, só para não ficar com muita água no nosso pesto. O último ingrediente que faltou aqui no nosso pesto é um pouquinho de sal. Agora vamos fechar aqui e bater. Tá prontinho o nosso pesto, super aromático. Normalmente, se a gente for bater num liquidificador que não seja tão potente quanto esse aqui, ele não vai ficar com essa cor assim tão cremosa, porque a folha ela acaba não se desmanchando tanto. Ele fica um verde um pouquinho mais escuro, porque a folha ela fica em pedacinhos bem pequenininhos, não fica esse creme da castanha com a folha. Eu particularmente até prefiro da outra maneira, mas assim também fica uma delícia. Tenho meu potinho aqui, vou colocar meu pesto dentro dele pra a gente guardar. Então, eu amo comer esse pesto com massa. Sempre é a minha opção favorita. Ultimamente eu ando gostando muito de comer com nhoque também. Nhoque pesto foi uma descoberta maravilhosa pra mim, porque normalmente servem nhoque com molho assim de carne, né? Aí eu andava comendo muito menos nhoque depois que virei vegana. Ah, por sinal, me digam aqui embaixo nos comentários se vocês querem que eu ensine a minha receita de nhoque de batata e batata doce. Eu tenho várias batatas doces na roça precisando serem usadas, então se vocês querem aprender essa receita é só me dizer. No potinho aqui já o nosso pesto. Aí pra conservar ele melhor, principalmente se vai ficar na geladeira e não vai direto pro congelador, gosto de colocar uma última camada de azeite de oliva, assim, que aí ele separa o pesto do ar e também ajuda a não oxidar. Tá pronto o nosso pesto, feitinho. Eu vou deixar na geladeira hoje porque eu tenho certeza que meus pais já vão querer comer hoje de noite ou no máximo amanhã, então não vou nem congelar. Mas uma ótima dica pra quem quer congelar é colocar em cubinhos de gelo, porque daí vocês congelam tipo por porção. Normalmente eu uso de 1 a 2 cubinhos de gelo de pesto por pessoa quando eu vou descongelar. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo que eu vou responder. Se vocês fizerem, não esqueçam de me marcar pra eu ver. E é isso. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!